Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 ao verso 16. Nós vamos tentar ser mais breves. Primeira Reis é depois de 2 Samuel. Amém, meus queridos? Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso... Podemos ler a partir do verso 7. 7 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias e disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá por algum tempo. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe desse comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: ei, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Então Elias lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija se secará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Pode se assentar, deixe sua Bíblia de lado. Amém, meus queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor amado, por esta noite. Por tudo, Senhor amado, que o Senhor tem feito em nosso meio. E também, Senhor Deus, pela palavra que nós vamos ouvir nesta noite. Que o Senhor, papai, possa ministrar no nosso coração aquilo que já está no coração do Senhor. E que nós possamos, Deus querido e amado, crescer nessa noite diante da tua presença. Fala conosco, Senhor, e traga ao nosso coração uma palavra de vida, de fé, que nós possamos, Pai, amadurecer e crescer no Senhor. É nosso desejo, Pai querido e amado, e que nesta noite o Senhor possa falar com cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Nós lemos um trecho do profeta Elias em ação. Esse texto escrito nos livros dos Reis, ele nos conta uma das histórias, ou melhor, a história de um dos personagens mais conhecidos de toda a Escritura, que é o profeta Elias. Costumo sempre dizer que todo texto ele tem um contexto, tem um cenário no qual ele está envolvido. E esse contexto que nós lemos, ele também está inserido num contexto. A nação de Israel, meus irmãos, sempre foi vista como o povo de Deus. Sempre foi visto como aquele povo escolhido pelo Senhor dentre todas as nações da terra. Por que Deus havia escolhido uma nação? Porque Deus queria que através daquela nação ele fosse conhecido dos demais povos. Por isso, quando Deus chamou Israel, ele disse: olha, não façam como os outros povos para onde vocês vão. Não se contaminem com eles. Não vivam da mesma forma que eles. Não comam da mesma forma que eles. Não se casem da mesma forma que eles. Por quê? Porque o Senhor queria que eles fossem bonzinhos demais? Não. Porque Deus estava estabelecendo um padrão para que através daquele padrão todas as outras pessoas pudessem ser alcançadas e ter como exemplo a nação de Israel. O problema é que a nação de Israel, que era até um tempo atrás governada pelo Senhor, era o próprio Senhor que era o líder da nação, ela começa a clamar por um rei. E esse rei que assumia o trono de Israel deveria ser o responsável por conduzir a nação diante do Senhor.
Só que a história bíblica nos conta que não foi sempre assim. Esse homem que era o rei da nação, que deveria ser o líder do povo na busca pelo Senhor, deveria ser o líder do povo no seguir os preceitos do Senhor, nem sempre se mantinha nessa posição. Outras vezes ele era o primeiro a se desviar. Então esse cenário que nós estamos vendo aqui, a nação de Israel já tinha se dividido em norte e sul, e agora tinha um rei no norte e um rei no sul, e cada rei fazia aquilo que achava melhor. Esse cenário que nós estamos narrando especificamente, fala de um rei chamado Acabe. Ele era o 8º rei daquela linhagem, da parte do norte. E todos os reis da parte do norte foram maus diante do Senhor. E esse não foi diferente. Quando Acabe assume o trono de Israel, pouco tempo depois ele quebra um dos muitos mandamentos que ele quebrou do Senhor. E ele escolhe uma mulher para si. Mas não escolhe uma mulher de Israel. Ele vai buscar em uma nação gentia uma mulher para ser sua esposa. E ele traz para dentro de Israel uma mulher chamada Jezabel. Quando Jezabel vem, irmãos, ela não vem de mão abanando. Ela não vem simplesmente, eu vou com a roupa do corpo. Não. O texto nos conta que ela vem de mala e cuia. E aquilo que Deus havia alertado o povo para não acontecer, acabou acontecendo. Por quê? Porque o rei de Israel, o líder daquele povo de Deus, da nação escolhida pelo Senhor, quando traz uma mulher lá de outras regiões, de outras nações, essa mulher chamada Jezabel, ela vem. E ela traz para dentro de Israel também os seus deuses. É como se diz assim, olha, eu posso até me casar com você, Acabe, mas eu não vou abrir mão dos meus deuses. É como se você cristão, você crente, homem crente, mulher crente, fala assim, eu vou casar com aquela moça que está lá naquele lugar, batendo um tambor, puxando uma cuíca, acendendo uma vela. Aí você fala assim, ó, você vai parar com isso? Ela, eu não. E ela vem, ou ele vem, e traz um monte de velinha para acender. E aí você que não concorda com aquilo, é obrigado a concordar com aquilo. Foi isso que aconteceu com o rei de Israel. Quando Jezabel vem para dentro da nação, ela vem, mas ela traz também os seus deuses. Um dos deuses que ela traz é Baal. E ela não só traz Baal, mas ela começa a instituir a adoração a Baal dentro da nação de Israel, dentro do povo de Deus. Eu, quando falo com os irmãos a respeito desse cenário, eu gosto de imaginar assim, olha, imagina eu na condição de pastor da igreja, sendo responsável para mantermos os nossos pés nos trilhos do Senhor, para falar da palavra, para buscar um direcionamento, para buscar um alinhamento. Imagina se eu for o primeiro a me desviar. E semana que vem, quando você vier no culto, eu não só vou estar desviado, mas como eu vou ter colocado aqui em cima um altar, uma estátua cheia de chifrinho. Assim, olha gente, agora a partir de hoje, esse aqui que é o nosso Deus. Não vai ser esquisito, irmãos? Sim ou não? Muito esquisito. Se isso acontecer, não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se você suspeitar disso, você me tampa a pedra. Ou, o que está acontecendo, cara? Firma um pensamento. Só que essa liberdade que eu estou dando para vocês, que eu estou falando, nossa, acontecendo, gente, me avisa. O homem de Deus não cai, vai caindo. Então, me ajuda aí. O rei não dava essa liberdade. Então ele colocava um outro Deus para ser adorado. E gostou bem, não gostou, amém. O rei sou eu. E assim ele fez. Ele então institui dentro de Israel a adoração a Deus Baal. A tal ponto de que as pessoas da nação começaram a achar aquilo normal. Então, irmãos, eu estou te contando esse contexto para você entender que aquela nação, que era o povo de Deus, porque um rei se desviou, porque casou com uma rainha idólatra, agora acha que é legal, que é normal adorar a Baal. E a Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade, o Deus da chuva, até as colheitas que os filhos de Israel faziam, eles já não agradeciam mais a Deus. Olha o que Baal tem feito por nós. Salve Baal! Bendito seja Baal, que está nos ajudando a colher a nossa colheita. Então é nesse cenário que Deus levanta um homem, um servo de Deus, uma pessoa ousada, cheia do Espírito do Senhor, intrépida, disposta a romper com aquilo que não estava certo, a despeito de estar todo mundo achando legal. Não está. E aí o texto nos conta que Elias, ele vai diante do rei Acabe, entra lá no palácio, e ele diz para ele, olha rei, você está pervertendo a nação, você está levando o povo a pecar,
as suas escolhas, rei Acabe, está fazendo o Senhor virar o rosto contra nós. Como é que a gente pode clamar a Deus e Ele responder se nós estamos aqui dentro buscando a Baal? E aí, irmãos, Elias dá uma palavra, uma das palavras mais célebres ou mais importantes que a gente conhece na Bíblia. Ele falou assim: olha, rei, fique sabendo que sob a minha palavra não vai haver chuva e nem orvalho sobre a nação de Israel. Então Elias dá uma palavra, pastor Jair, falando que não ia chover mais, virou as costas e foi embora. Agora, eu fico imaginando, outro dia eu estava comentando isso com os irmãos, como será que Acabe recebeu isso? Porque naquela época não tinha previsão de tempo. Então imagina o rei lá no seu trono, lá dentro do seu palácio. Vou sentar aqui na cadeirinha das mães. Imagina o rei lá no seu trono, de repente vê uma pessoa entrando por dentro do palácio e fala assim: rei, escuta o que eu estou te falando, não vai chover mais. Eu imagino o rei olhando para os seus conselheiros e falando: ei, cara doido, rapaz, sabe de nada, queria ele, deixa ele embora. E Elias, irmãos, virou as costas e saiu. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Deus mandou Elias vazar. Sai fora, Elias. Por quê? Depois que ele deu a palavra e foi embora, por mais que o rei tivesse ficado num certo ceticismo, você doido, quem que é esse cara, rapaz? Irmãos, a gente é assim, não é? Quando alguém entrega uma palavra pra gente, a gente fica assim: será? Acontece ou não acontece? Irmãos, assim diz o Senhor, assim, a gente já não é assim. Imagina aquele rei que nem crente era, já está com o coração desviado. Quando ele viu um profeta e falou assim: eu estou vindo em nome do Senhor, porque você está pervertendo a nação. Então escuta aqui, rei, sobre a minha palavra, não vai mais chover sobre a nação, não vai ter chuva mais em Israel. Eu deduzo que ele deve ter feito assim: será mesmo? Deixa ele embora. E continuou conversando, bebendo, comendo. Só que passou um dia, nada de chuva. 2 dias, nada de chuva. 3 dias, nada de chuva. 1 mês, nada de chuva. 6 meses, nada de chuva. E aí, irmãos, eu deduzo que começa a fazer sentido o motivo pelo qual Deus mandou Elias vazar e sumir do mapa. Por quê? Porque agora o rei vai andar atrás de Elias. E é esse o contexto. Elias fica fugido e o rei acaba procurando Elias em todos os lugares, para que Elias desfalasse aquilo que ele falou. Elias não falou: sob a minha palavra, só vai voltar a chover quando eu falar de novo? Então o rei tinha que achar Elias. Só que Elias não ia ficar dando bobeira. O que Deus havia dado como instrução? Elias, sai daí e vai se esconder lá no ribeiro de Querite. E a palavra nos conta que Elias foi, irmãos, ficar junto a um ribeirozinho, tomando água do rio. Pela manhã e pela tarde, os corvos traziam pão e carne para Elias. E diz a Bíblia que ali ele ficou sendo sustentado por muitos dias. Agora vamos imaginar que estava chovendo sobre a nação, irmãos? Não. Quando para de chover, os rios enchem ou os rios tendem a secar? Tendem a secar. À medida que os dias foram passando, a água do rio, onde Elias estava bebendo, começou a secar. E agora o homem de Deus, que havia dado uma palavra, que estava recebendo da provisão do rio e dos corvos, também está precisando de provisão, porque a água dele está acabando. E o nosso Deus, irmãos, é um Deus de provisão, amém? Você crê nisso? Jeová Jiré, Deus provê. Elias, irmãos, que deu a palavra, que estava sendo um homem ousado, rompendo com o status quo daquele momento, dando uma palavra contra o rei, agora ele está provando de um momento de carestia. A água que ele estava bebendo estava secando. E aí diz a palavra seguinte: olha, Elias, o próprio Deus dizendo para Elias: levante, sai daí de onde você está, vai agora para a região de Sarepta de Sidom. Irmãos, a gente olha o texto assim, de um versículo para o outro, parece que é pertinho, né? Dá quase 200 quilômetros de caminhada. É perto. É um chãozinho legal, né? Um chãozinho bacana. Irmãos, é um chãozinho legal. Você foi lá medir, pastor Vitor? Eu não, pesquisei na internet. Vai lá. Então ele falou assim: vai para lá. Então ele tem que andar nessa distância toda. Tinha água em fartura? Não. Era normal dar sede durante a caminhada. Mas ele vai. Por que ele vai? Porque Deus havia dado uma palavra para ele. Deus disse assim para ele: olha, Elias, eu sei, meu querido, que você está passando por um momento de necessidade.
Mas fique tranquilo, porque você vai para Sarepta, e lá em Sarepta eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Irmãos, imagina o que passou na cabeça de Elias. O que passaria na cabeça da maioria de nós? Pô, estou num momento de necessidade. Aí Deus falou assim: eis que eu separei uma viúva para te sustentar. Poxa, o que eu imaginei, né? De repente, o esposo dela era auditor da Receita Federal, ficou viúva, né? Era coronel, general 3 estrelas do Exército, né? Deve ter recurso para me sustentar. Então Elias vai ter jubiloso, né? Poxa vida, vou chegar lá, agora as coisas vão mudar, pastor, porque agora tem uma viúva para me sustentar. E ele não estava sendo interesseiro, não, porque Deus falou para ele que ia ter uma viúva para sustentar ele, né? Dependendo do tipo de pessoa, ele dá até glória. Glória a Deus, agora eu vou viver uma virada na minha vida. E ele vai para essa terra. A questão é que quando ele chega na terra, ele vê uma senhorinha catando alguns gravetos no chão. E ele chega para ela e fala assim: olha, moça, a senhora pode me dar um pouco de água? Irmãos, já tinha um bom tempo que não chovia. Geralmente ninguém nega água, não é verdade? Dificilmente alguém nega água, exceto se você não tiver água para dar. Era um momento que não tinha chuva sobre Israel. As caixas d'água, se é que existiam, devia estar baixo. Até o rio onde Elias estava também estava acabando a água. Aí chegou: olha, me dá um pouco de água no jarro. Já era difícil para ela, sim ou não? Era um sacrifício para ela. Mas ela vai lá dentro buscar, irmãos, a água que o profeta pediu. Como se não bastasse, quando ela está indo para dentro de casa, o profeta falou assim: ei, quando você trouxer água, traz também um pão para mim. Ela falou assim: olha, meu Senhor, vive o Senhor para sempre, que eu não tenho nada para poder te oferecer. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite no botija. Estou pegando esses 2 gravetos, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vou comer e depois nós vamos morrer. E aí, irmãos, entre o texto final que nós lemos, o trecho final, o profeta dizendo para ela: olha, não vai acontecer isso. Vai lá, faz um bolo, traz para mim, depois vai comer você e seu filho, porque a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, enquanto o Senhor não fazer chover sobre Israel. Irmãos, o nosso desafio hoje, nessa noite tão especial, eu pedi ao Senhor para trazer uma palavra ao nosso coração que fosse pertinente para esse dia de hoje. Que dia é hoje, pastor Vitor? Dia 11 de maio? Também. Mas hoje é noite de Santa Ceia, e hoje também é dia das mães, e hoje também é a apresentação de quem se batizou. Então não é assim, né? Não é que você junta isso tudo. E eu pedi ao Senhor uma direção, e Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Por quê? Porque nessa palavra nós vamos enxergar o mover de alguém que está chegando num cenário. Nós vamos enxergar o mover de uma mãe que atua em prol dos seus filhos. Nós vamos enxergar o mover de um Senhor que deve ser lembrado para todo sempre. Quando, irmãos, Deus manda Elias ir para a casa daquela senhora lá em Sarepta, para aquela viúva, eu fico imaginando ela do outro lado, porque às vezes a gente olha uma ponta da linha, Deus falando assim: olha, vai para um lugar onde vai arrumar alguém para te sustentar. Talvez ela na outra ponta já estivesse orando alguns dias: Senhor, manda uma provisão. Senhor, só tem uma lata de farinha. Senhor, a farinha já está pela metade. Senhor, só falta só um pouquinho da farinha. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a palavra não vai nos contar lá em Lucas, através do Senhor Jesus, que haviam muitas viúvas em Israel. Mas Deus escolheu mandar o profeta para a casa dessa mulher de forma específica. Por que para a casa dela? Então, de repente, lá no íntimo dela, ela já tinha uma noção de que buscar ao Senhor era a melhor resposta. Senhor, a minha farinha já está acabando. Senhor, só tem um pouquinho. Senhor, não tem mais quase nada. Senhor, só tem um pouquinho de farinha. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho morrer. Tá? Já que o Senhor não arrumou provisão até agora, já tem mais de 2 meses. Senhor, tem 5 meses que eu estou orando e a provisão não veio. Então eu vou lá fora só buscar o graveto para a gente comer e morrer. E ela sai. E quando ela sai, de repente ela vê chegando quem? O homem de Deus, o profeta. Irmãos,
Hoje em dia, quando alguém fala que é profeta, as pessoas ficam com 5 pés atrás, sim ou não? Muitas dúvidas. Mas naquele tempo não era assim. Porque as pessoas tinham responsabilidade com o Deus que eles serviam. Quando um profeta chegava na cidade, as pessoas já tremiam. Falavam assim: "Ô profeta, é de paz a sua vinda?" Porque sabia que a palavra do profeta não iria voltar atrás, porque a palavra do profeta era a palavra de Deus. Então aquela mulher que está aqui clamando ao Senhor por provisão, quando ela vê o profeta chegando, ela fala assim: "Uau, seus problemas se acabaram-se." Lembra? Seus problemas se acabaram-se. Eis que chega o profeta Elias. Poxa, ela viu a resposta na hora, irmãos. Só que a primeira coisa que o profeta fez não foi atender a necessidade dela, foi arrumar para ela mais um problema. Em vez do Senhor mandar para ela um profeta provedor, Deus arrumou para ela um profeta que chegou pedindo. Em vez de ela falar assim: "Olha, agora vem alguém que vai trazer resposta para mim", o profeta já chega pedindo. E aí, irmãos, olha como é que o Senhor trabalha de uma forma contrária à maneira que nós entendemos. Porque a palavra do Senhor nos mostra que nem sempre o reino vai se mover da maneira como nós conhecemos. Por isso que você vai ver o Senhor falando: "Olha, o primeiro é o último, o maior é o menor." Nem sempre aquele que ganha é o que ganhou de fato. Às vezes você tem que perder para ganhar. Então o reino ele nos traz uma dinâmica diferente na maneira de enxergar a vida. Então quando ela está achando que Deus vai vir trazer um monte de coisa para a casa dela, ela manda alguém para ver se o coração dela continuava no Senhor. É como se fosse: eu estou mal, aí Deus manda alguém que está pior do que eu. Porque pelo menos água em casa eu tenho. Se ele tivesse, ele não estava me pedindo. Podia pensar assim, podia. Está pior do que eu. Mas ela não levou para o coração, não ficou assim: "Ah, que absurdo, Deus. Eu já estou mal, agora você vai arrumar alguém para a minha situação ficar pior." Não. O que isso nos mostra, irmãos? Que algumas vezes, para Deus trazer solução para o nosso problema, Ele vai nos enviar pessoas que estão igual ou piores do que nós. Porque a nossa solução pode estar na solução do problema de outra pessoa. Lembra de José na cadeia? José havia sido injustiçado porque foi acusado de assédio sexual contra a mulher do seu patrão. E foi preso. Lá na cadeia ele tinha tudo, irmãos, para poder ficar amargurado. Tudo. Foi vendido pelos irmãos, foi traído, foi caluniado. Aí quando ele está começando a dar a volta por cima na casa de Potifar, ele é novamente injustiçado, ele é preso. Lá dentro da cadeia, diz a Bíblia que um dia ele está lá. Acordou e olhou para a cara dos seus companheiros de prisão e falou assim: "Rapaz, o seu semblante está triste. O que está acontecendo?" Irmãos, eu quando olho para a história de José, penso assim: pensa num cara que tinha tudo para ser amargurado da vida, tudo para ser bolado. Quer saber? Eu vou olhar sobre o meu umbigo a partir de agora. Todo mundo me traiu, fui injustiçado. Mas não, ele continuava se importando com as outras pessoas, não perdeu a sua sensibilidade. Ele estava mal, estava numa situação ruim, mas olhou e falou assim: "Cara, você não está bem hoje não, cara. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Conta para mim o que está acontecendo." E se você conhece a história, você sabe que ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e essa foi a chave para ele sair da prisão. Agora imagina se ele ficasse fechado no próprio problema. "Olha, cara, eu já tenho problemas demais para resolver." Cada um se lasca com seus problemas. A solução para tirar ele da cadeia não teria chegado, pastor Jair. Imagina se aquela viúva estava assim: "É ruim, cara, eu estou arrumando comida para mim, para o meu filho, vou dar comida para você. Você acha que eu vou tirar comida da minha família para dar para você?" Mas ela creu, não apenas no profeta, mas no Deus que aquele profeta representava. Então, irmãos, esse texto nos mostra que o Senhor não está atento apenas às fronteiras de Israel. Por que não, pastor Vitor? Porque ela não era de Israel. Ela era lá da região da Fenícia. Sidom lá para cima, se você olhar no mapinha. É isso que Jesus diz lá na frente: olha, viu muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou ela para fora. Deus mandou Elias para fora de Israel. Por que, pastor Vitor, que nós estamos mencionando isso? Para mostrar, irmãos, como é verdadeiro quando o Senhor Jesus disse: olha, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, não estão aqui conosco. Então, irmãos, a gente pode achar que o povo de Deus é só nós que estamos aqui, mas não, tem muitas pessoas que estão em outros lugares, e Deus está olhando o coração delas. Deus está sondando o coração delas. Talvez você nunca veio aqui nessa igreja, primeira vez que você está entrando, mas eu te digo que Deus também conhece o seu coração. Deus conhece as suas dúvidas, os seus medos.
Ah, mas eu nem vou na igreja todo domingo. Eu sei, mas o Senhor que está aqui também está lá conhecendo o seu coração. E quando Deus manda o profeta ir ao encontro daquela mulher, porque conhecia o coração dela e conhecia o coração dele. Quando Deus manda, o profeta, olha profeta, vá lá, que eu vou arrumar alguém para te sustentar. E o sustento dele, pastor Jair, vem do pouquinho que aquela mulher tinha. Irmãos, às vezes nós temos pouquíssimas coisas nas nossas mãos. E a gente pensa assim, isso aqui que eu tenho só dá para mim. Não dá para mim compartilhar com ninguém. Mas é na hora que a gente compartilha que o milagre da multiplicação acontece. Certa vez Jesus ensinando para os seus discípulos, e a multidão se formou, e ninguém tinha o que comer, nem tinha mercado aberto para comprar. O Bahamas Mix já tinha fechado, o Economart não estava funcionando naquele dia, não tinha para onde comprar. E ele manda perguntar, olha gente, onde é que a gente vai arrumar alguma coisa para comer? Aí vem o menino, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ótimo. Quase 5.000 homens comeram naquele dia. Então, irmãos, às vezes o pouquinho que a gente tem, se nós depositarmos diante do Senhor, é suficiente para nutrir a nós e aqueles que estão à nossa volta. Talvez você pense assim, pastor Vitor, eu tenho só um pouquinho de fé, nem acredito tanto mais. É o suficiente para Deus multiplicar. Pastor Vitor, eu tenho um pouquinho só de esperança. É o suficiente para Deus multiplicar. Pastor Vitor, eu tenho só um pouquinho de vigor. É o suficiente para Deus multiplicar. Quando é que Deus multiplica? Quando eu coloco diante do Senhor. Porque a palavra da mulher foi, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E iria mesmo. Só que ela fez um investimento. Antes dela comer, ela colocou diante do Senhor, que ali estava representado pelo profeta. Essa história, irmãos, que nós lemos, ela nos conta todo um contexto, focado na história de Elias, focado na história de Israel, mas que ele traz para nós muitos ensinamentos nesse dia que se chama hoje. Como nós dissemos, hoje nós estamos apresentando as pessoas que se batizaram. Pastor Vitor, onde é que eu encontro os novos batizados, os recém-chegados à fé cristã dentro desse texto? Irmãos, você que se batizou, que entregou sua vida para o Senhor, que firmou a sua aliança com o Senhor, muitas vezes você vai ter que viver igual Elias está vivendo aqui, quebrando uma série de coisas que foram parametrizadas ao longo da sua vida, uma série de coisas que te falaram que era de um jeito, e agora você vai aprender a palavra que é de outro, e você vai se moldando, você vai adequando a sua vida, e talvez você vai chegar em alguns lugares que as pessoas vão dizer, não, sempre foi desse jeito, e você diz, não, mas a palavra agora me ensina que é diferente. Talvez você vai voltar para a mesma escola, com todo mundo falando os mesmos palavrões, e vai falar assim, não, a palavra me ensina que agora eu sou diferente. Talvez você vai voltar para o mesmo trabalho, onde as pessoas estão acostumadas a sucupiar, roubar do patrão, e você vai assim, não, a palavra do Senhor me ensina que agora eu preciso ser diferente. Talvez até ontem você vivia só para si, mas agora você vai passar a viver para os outros também, buscando agradar o seu Senhor em primeiro lugar. Ainda que para isso você precise entrar dentro do palácio de um rei e falar assim, olha rei, você está subvertendo a nação. Essas coisas que você está fazendo estão trazendo problemas para nós. Então, meu querido, você que hoje passou pelas águas, que fez essa declaração, falou assim, olha Senhor, Tu és o único e suficiente Salvador. Quem batizou hoje? Quem batizou hoje que falou isso lá? Lembra? Você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi isso ou não foi? E todo mundo disse? Sim. O que significa reconhecer a Senhor como único e suficiente Salvador? Significa dizer para o rei Acabe que Baal não tem espaço dentro do seu coração. Para você, irmãos, já não tem mais são, não tem mais nossa, porque Jesus é único e suficiente. Ao longo da história, irmãos, a gente tem e teve muitas divindades. Baal era o deus da fertilidade, da agricultura. Tinha o deus da guerra, o deus da prosperidade, o deus da família. Hoje a gente tem um santo que é casamenteiro, não tem? Qual que é o casamenteiro? Oi? Tem um que é casamenteiro, e deve ter outro da peleja, deve ter o das aflições, a do bom parto. Tem ou não tem?
E tem tantos outros que não vou lembrar. Mas Jesus, ele é único e suficiente. Quer um casamenteiro? Jesus. Quer um do bom parto? Jesus. Quer um da peleja? Jesus. Quer um da justiça? Jeová Tzedekenu. O que cura? Jeová Rafá. O da prosperidade? Jeová Jiré. O que quer paz na sua casa? Jeová Shalom. Ele é único e suficiente. Mas aqui em Israel a gente tem o Deus da prosperidade. Não. Agora ele é único e suficiente. Então, meu querido, a mesma intrepidez que Elias precisou ter aquele dia, você vai precisar ter muitas vezes na sua vida. Em muitos cenários onde você entrar, você vai precisar se posicionar. Todo mundo aqui adora Baal também, então assim, eu não sou todo mundo. Lembra que sua mãe falava isso quando você é criança? Você não é todo mundo. Chegou a hora de você repetir isso. Eu não sou todo mundo. Amém? Seja um Elias ou uma Elias onde quer que você vá. Agora, saiba também, meu querido, que a vida de Elias não é feita só de dedo na cara do rei e fique sabendo ao rei. Porque os dias ruins também vêm, sim ou não? O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que acabou de dar a palavra, precisou sair para um lugar e ficar escondido junto ao ribeiro. Lá junto àquele ribeiro não tinha amigos para bater nas costas dele para falar que ele estava no caminho certo. Lá não tinham pessoas para testificar que aquilo que ele fez era o correto. Era só ele e a convicção dele no Senhor. Então, meu querido, vai existir dias que você vai tomar algumas posturas que ninguém ao seu lado vai compreender. Ninguém vai entender. Mas se a sua mente e o seu coração estiver no Senhor, Ele vai enviar corvos para te sustentar. Que é isso, pastor Vitor? Deus vai mandar um pássaro para mim? Não. Pássaro, irmãos, é uma provisão sobrenatural. Já viu um passarinho levando carne na sua casa para você comer? Então, irmãos, é uma provisão sobrenatural. Então, nos dias em que você tomar algumas decisões que o mundo não te compreender, descansa no Senhor, porque Ele vai mandar provisão sobrenatural para você. Ainda que chegue alguns dias que você tenha medo, como o profeta Elias teve, que você tenha vontade de fugir, como o profeta Elias fugiu, e que você entre para dentro da caverna e fale assim, já basta, Senhor, eu não vivo, não mereço viver mais. Fique tranquilo, que ainda assim, lá dentro, o Senhor vai te achar. Amém? Esse é para você que se batizou hoje. Mas hoje também é dia das mães, e a gente vê que essa pessoa, cheia de intrepidez, foi mandada para a casa de uma viúva, que não tinha nada para comer. A Bíblia não conta, irmãos, o nome dessa mulher. Só diz que ela é uma viúva e da cidade de Sarepta. Mas nos conta que ela tinha alguém dentro da casa dela. Quem que ela tinha lá, irmãos, esperando? Você sabe o nome do filho dela? Eu também não. Agora, aquele filho dela ia fazer o quê? Ia comer e ia morrer. Nem não ia. Foi o que ela falou. Mas por conta da atitude dela, de fé, de reconhecer quem Deus era, por conta de uma mãe de joelho, lembra que a gente viu aqui agora? Uma mãe de joelho que intercede, que se posiciona, que assume postura de mulher de Deus, ela gera salvação para ela e para a casa dela também. Então, irmãos, assim como nós mencionamos nesse teatro, que mães de joelhos têm o poder de manter filhos de pé, assim também nós encontramos nessa história, na palavra do Senhor. Porque foi a ação de fé de uma mulher que trouxe salvação para a casa dela. O filho dela, que nem sabemos o nome, que nem aparece na história por hora, ele também foi abençoado, porque ele tinha uma mãe de fé. Ele tinha uma mulher de valor. Todos nós, irmãos, que estamos aqui hoje, firmes, fortes, não só estamos aqui porque por trás de nós existe uma mulher de valor, que nos sustentou, que nos deu carinho, que nos deu instrução. Então, que as mães de hoje sintam-se homenageadas através dessa mulher da palavra, que buscou o Senhor e trouxe salvação para dentro da sua casa. Os filhos, ou o filho que estava dentro de casa, também representa cada um de nós, porque ele alcançou salvação sem ter feito nada. Ele só alcançou salvação porque teve uma mãe que buscou o Senhor. Então, para você que é filho, que é filha, desperte no seu coração a gratidão por uma mãe que ora. Desperte no seu coração uma gratidão por uma mãe que diz, Deus te abençoe, meu filho. Desperte no seu coração a gratidão por uma mãe que se preocupa, que liga para saber onde você está. Onde que você está, filho? O que você está fazendo?
Eu sei que em algumas etapas da nossa vida a gente fala que a mãe é chata. Por que você sabe? Eu também já fui mais jovem. Nossa, a mãe é chata. Quem não tem mãe hoje, daria tudo para ter uma mãe chata de novo. Então, para você que ainda tem, valorize a mãe que você tem. Porque é ela que traz a provisão do Senhor para dentro do seu lar. Quando a sua mãe disse, mãe, filho, mãe, me abençoe, Deus te abençoe. A minha menininha mais nova, todos os dias ela chega na cama, eu tenho que contar a história, e a você tem que orar por ela. Mãe, ora por mim, todo dia. Irmãos, não despreze uma mãe que ora por você. E você, mãe, continue aquilo que você tem feito diante do Senhor, porque não é em vão o seu esforço. Amém? Um homem de intrepidez, uma mulher que ora e busca salvação para a sua família, e o Senhor, cuja pessoa e cuja morte nós vamos lembrar nesta noite. Irmãos, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele manda o provedor para aquela que precisa de provisão. Ele manda o sustento para aquele que precisa de sustento. Ele é aquele que alcança cada coração, por mais distante que esteja. E lá naquele coração traz resposta e provisão para a nossa alma. Eu sei que em alguns momentos a provisão ela vai chegar no último momento. Finalzinho do finalzinho. Porque Deus gosta de tornar situações impossíveis em milagres grandiosos. Que nós possamos, irmãos, viver milagres grandiosos. Se Jesus tivesse fugido ou saído por cima quando ele apenas foi açoitado, já seria um grande milagre. Se Jesus tivesse só rompido antes de morrer, gente, agora tá bom, vou descer da cruz, já seria um grande milagre. Mas ele quis fazer algo impossível. Ele morreu por 3 dias morto. E depois dos 3 dias, ele ressuscitou. E hoje está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia vai voltar para nos buscar. Esse é o nosso Senhor. Amém? Eu quero ler um texto para nós encerrarmos. Abre comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23. Hebreus, capítulo 10, verso 23. O único versículo, irmãos. Aliás, o único nome é coisa plural. Amém? 10, 23, achamos? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor que te chamou hoje para fazer uma aliança com Ele, Ele é? Você, mãe, que tem orado pelo seu filho, o Senhor é? Mas meu filho não tem escutado, o Senhor é? A palavra do Senhor vai, irmãos, mas não volta vazia. Toda oração que você deposita diante do Senhor, ela encontra espaço naquele que tem poder para responder. Pula uma página comigo, Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, para nós encerrarmos e cearmos nessa noite. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição de pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Por que, pastor Vitor, não se cansar e nem se desanimar? Porque hoje
querida Jéssica? Dia do batismo, tudo é uma maravilha. Não é, Deus? Mas virão dias em que você vai se cansar e você vai se desanimar. Mantenha firme os seus olhos. Jéssica, Pedro, Jaina, Ana Luísa, Maria Fernanda. Quem faltou? Maria Eduarda. Eu falei Maria Fernanda, desculpa, é Maria Eduarda. O dia do cansaço ele vai chegar. Nesse dia, lembre-se de manter o foco no autor e consumador da fé, que Deus é fiel. Uma mãe que ora, que orienta o filho, que dá conselho, de vez em quando dá vontade de fazer mantenha firme, porque o Senhor é fiel. Amém, meus queridos?